É o Arte e Cultura, sempre aqui na POESP, subsede de Franca. Gonzaga, para essa semana agora vamos falar sobre o piso salarial. Como é que fica esse piso? Então, esse é o objetivo maior hoje da rede. Desde que foi aprovado o Piso Nacional de Salário pelo governo federal e depois houve uma demanda aí por parte do governo do estado de São Paulo e de governos de outros estados, como o próprio Paraná, o Rio Grande do Sul, questionando a legalidade dessa emenda. Isso teve ainda, por 2 anos, ficou num debate dentro do Supremo Tribunal Federal. Terminada essa fase, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que isso é uma emenda da Constituição, que tem que ser implantado, uma vez que já faz parte da Constituição do Brasil. Então nós imediatamente fizemos a requisição junto ao governo do Estado para que fosse imediatamente implantada o Piso Nacional de Salário aqui no Estado de São Paulo. O governo alega que, por exemplo, por 40 horas de trabalho dos professores, pelo Piso Nacional de Salário, isso hoje dá mais ou menos em torno de quase R$ 1.600. É claro que esse número de horas trabalhadas no estado de São Paulo está em torno mais ou menos de R$ 1.800. Mas a curto prazo, mais um ano, no máximo 2 anos, esse montante pertencendo ao Piso Nacional vai ficar muito maior do que aquilo que o estado de São Paulo paga. Por isso, esse é um dos objetivos que a gente quer imediatamente, a implantação do piso. E a outra parte do que diz respeito a esse projeto é a questão de 1/3 dessas horas, dessas 40 horas trabalhadas, serem livres. Por exemplo, das 40 horas, 14 horas teria que ser livre. Para o professor trabalhar um período dentro da escola com recuperação de aluno, com correção de prova, preparação de aula e assim por diante, e um outro período também para ele poder fazer a sua reciclagem, frequentar o teatro, aprimorar, fazer leitura de um livro, fazer leitura de revistas, de jornais, assim por diante. Isso para dar uma capacitação maior ao professor, para poder inclusive inserir para os alunos o mundo que vivemos hoje. Tivemos um problema aí, porque aí o Estado alegou novamente que precisava, então, que o Ministério da Educação publicasse imediatamente, então, que esse piso nacional já era realmente lei. E o ministro Mercadante já fez isso também agora, a questão de 15 dias. Então, nós estamos muito otimistas agora que, a partir de 2014, o piso nacional será implantado. Gonzaga, agora um tema chato da gente discutir aqui, são notícias que a gente acaba vendo em jornais, televisão, rádio, sobre punição a professores. Como é que a POESP vê isso aí? Olha, com muito cuidado, porque a POESP, ela foi parceira de professores que realmente não cumprem o mínimo daquilo que a carreira exige. A POESP nunca, nós sempre defendemos, o professor tem que ser a figura íntegra, o professor tem que cumprir o seu dever, realmente dando exemplo aos alunos, tanto na sua formação como nos seus informes e assim por diante. Então, quando o professor realmente, com provas, é punido, infelizmente a POESP é obrigada a olhar e lamentar. Mas o que tem acontecido ultimamente é um exagero por parte da diretoria de ensino de Franca, que às vezes, muitas vezes, sem provas, está punindo professores. Nós temos acompanhado pelos jornais, inclusive de uma forma até irresponsável, publicações de professor que foi punido por isso, foi punido por aquilo, sem apresentar as provas. E eu acho que a diretoria de ensino precisa ter mais responsabilidade, porque nós estamos aí com inúmeros professores que estão sendo punidos e a gente, na hora de verificar, para ver realmente quais foram as provas apresentadas, essas provas não aparecem. Nós tivemos agora recentemente um caso
de uma diretora de escola que foi afastada em função de cobrança disso, não sei daquilo e tal. Olha, nem com a presença do advogado da POSP, junto à diretoria de ensino, nos foram fornecidos os documentos para a gente examinar, para ver realmente quais são as provas, para ver se houve ou não merecimento dessa punição. E isso a POSP não vai admitir. Todo professor que for objeto de injustiça por parte ou de direção de escola ou da diretora regional de ensino, a POSP vai recorrer. E em alguns casos, inclusive, em não levantando essas provas, nós vamos inclusive procurar a justiça até para poder virar o jogo. Vamos processar quem de direito até por difamação e calúnia. Bacana, Gonzaga. Esse foi o nosso Arte e Cultura de hoje aqui na POSP, subsede de Franca.